Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Queiram sentar-se um instante, por favor? O padre ficava muito contente por ver aquela família todos os domingos na missa. Eles se sentavam bem na frente e, apesar de serem 5, ocupavam somente 3 lugares. O pai sentava na ponta, com uma criança de 4 anos no colo, no meio, um menino de 6 e do lado, a mãe, com uma criança de 2 anos no colo. Causava sempre alegria para o padre, aquela família ali, que perseverava na fé juntos, e os pais iam dando bons exemplos para os filhos, estando na missa todos os domingos. Só que, em determinado dia, a partir de determinado dia, a família começou a causar uma certa estranheza para o padre, uma certa interrogação. O padre, quando pronunciava a fórmula da consagração na missa, estando junto ao altar, logo depois, o menino que ficava sentado no meio, de 6 anos, esboçava um sorriso, mas um sorriso bem grande, assim, até um pouco forçado, que não deixava de ser, inclusive, um pouco ridículo. Um sorrisão. E isso tirava um pouco a concentração do padre, até porque o padre queria entender a razão disso. Mas era todo domingo, a partir de determinado dia. O padre pronunciava a fórmula, quando ele olhava para frente, se deparava com aquele sorriso. O padre conhecia bem a família e um dia, depois da missa, estando à porta da igreja, resolveu cumprimentá-los e perguntou: olha, será que posso descobrir a razão de uma coisa que vejo todos os domingos? E, claro, os pais assentiram, o pai se dirigiu diretamente para o menino e chamava-se Lucas. E o padre chamou ele de Luquinhas. Luquinhas, por que você faz esse sorriso tão forçado depois que o padre pronuncia a fórmula da consagração na missa? Por quê? Ele tinha 6 anos. E aí ficou vermelho porque ele era tímido. Os pais o olharam assim um tanto curiosos porque eles mesmos nunca tinham reparado esse sorriso forçado. E queriam saber também a razão, e não tinha jeito. Eles apontaram para o Lucas. Qual que é a razão? O Lucas olhou para o padre e respondeu com muita sinceridade e muita simplicidade também. Padre, eu tenho 6 anos e eu ainda não fiz a primeira comunhão. Eu queria falar certas coisas para Nosso Senhor na Eucaristia, só que não posso. Então, quando ele vem para a terra, depois que o Senhor pronuncia a fórmula, depois que o Senhor diz, tomai todos e comei, eu olho para ele e dou um sorriso para ele saber que eu sou amigo dele. Não é assim que se diz que a gente é amigo de alguém? A gente sorri para a pessoa. Eu sorriso e é a maneira de manifestar minha amizade por Jesus. O padre ficou tocado, porque afinal era um gesto bonito, muito simples, mas muito bonito. E gestos como esse devem fazer parte da nossa vida, porque afinal, nada é melhor do que ser amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje, ela nos fala sobre essa amizade, sobre como nós devemos fazer para ter essa amizade com Deus e manter essa amizade. Como que a liturgia nos fala a esse respeito? Nós temos na primeira leitura Deus manifestando a amizade dele. E Deus, quando manifesta a amizade, ele manifesta com generosidade, afinal ele é Deus, ele é onipotente. E ele manifesta a amizade dele com o povo de Israel. O povo de Israel é escolhido por Deus para ser retirado do Egito e assim se preparar para receber num futuro longínquo o Messias prometido, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus feito carne. Nosso Senhor os tira do Egito no meio de vários prodígios que todos conhecem, são de fato prodígios, milagres portentosos. O mar que se abre, um povo que é constantemente guiado por Deus através de um grande profeta, manifestação de amizade. Amigo faz isso, salva o amigo. E o povo israelita foi salvo do povo egípcio várias vezes. Principalmente foram salvos de adorar deuses falsos. Só que nosso Senhor, Deus, nosso Senhor, ele manifesta de maneira especial a amizade dele em relação ao povo israelita através do trecho final da primeira leitura. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes.
e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que é um reino de sacerdotes? O que é um sacerdote? O sacerdote, ele é aquele que representa Deus. Ele é uma ponte entre Deus e os homens e Deus. E poucas coisas podem significar de maneira tão intensa uma amizade quanto nós depositarmos confiança em alguém para nos representar. E o povo israelita foi escolhido para isso, para representar junto ao mundo inteiro o próprio Deus. Prova de amizade de Deus em relação ao povo de Israel. Essa amizade que Deus manifestou em relação ao povo de Israel, na verdade, foi pouco manifestada comparando com o que aconteceu depois. A segunda leitura aqui fala a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. E antes de morrer, claro, ele nasceu, 33 anos. Ele nasceu justamente junto ao povo de Israel, manifestando mais uma vez a amizade em relação a esse povo. Só que se nascer junto é uma manifestação de amizade do próprio Deus, mas ainda foi justamente o que São Paulo fala na sua carta aos Romanos. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Sacrificar-se pelo amigo, aí sim é manifestação de amizade. Mais ainda, morrer pelo amigo. E foi o que nosso Senhor Jesus Cristo fez, não só pelo povo de Israel, mas por todos e cada um de nós. Ele, Deus, quer estar conosco a eternidade inteira, só que nós não somos dignos de estarmos lá por causa dos nossos pecados. Mereceríamos nos purificar-nos dos nossos pecados e sofrer penalidades pelos nossos pecados. E ele, por amizade em relação a nós, quis ele mesmo sofrer na cruz, penalidades que nós deveríamos sofrer. Uma grande prova de amizade de nosso Senhor Jesus Cristo em relação a nós, tal o desejo dele de estar conosco enquanto amigos. O Evangelho nos fala a respeito também desse reino de sacerdotes. Por quê? Esse reino foi profetizado para o povo de Israel por Moisés, através de Moisés, e o reino é estabelecido de fato por nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Como que nosso Senhor estabeleceu esse reino de sacerdotes? Instituindo o sacerdócio. E aqui no Evangelho há uma descrição de nosso Senhor Jesus Cristo enviando os apóstolos para falar a respeito desse reino para o mundo. E aí nós temos mais uma prova da amizade de Deus em relação aos homens. Colocar alguns para representá-lo e falar sobre ele, falar sobre esse reino. Sendo que só uma coisa Deus pediu no Antigo Testamento para os amigos dele, o povo de Israel, que era ouvir a voz, diz aqui na primeira leitura, ouvir a voz. Claro que ouvir a voz e pôr em prática aquilo que deveria ser a voz do próprio Deus através dos profetas. No Novo Testamento também esse pedido nos é feito. Para nós manifestarmos a nossa amizade em relação a Deus, é preciso estarmos atentos a Ele, ouvir a voz dEle, procurarmos as situações em que vai ser possível de fato ouvir a sua voz. Mas não é só isso, porque o Evangelho envia os apóstolos para que eles sejam a voz do próprio Deus. E aí está, uma manifestação da nossa amizade em relação a Deus que nós podemos fazer com toda a frequência, tanto quanto for necessário. Representar a Deus junto aos outros, sermos nós mesmos a voz de Deus. A liturgia de hoje, através desses textos, ela nos convida para refletirmos sobre a quantas anda a nossa amizade para com Deus e sobre a quantas anda a nossa capacidade de representá-lo, sendo o verdadeiro amigo dele. Ou seja, nós, através do apostolado, através das nossas palavras, através do nosso exemplo, através do nosso modo de viver, convidar as pessoas que se encontram em torno de nós, que se encontram conosco, para participarem desse reino. A liturgia nos convida para examinarmos a nossa consciência nesse sentido. Nossa, mas que difícil é representar a Deus no mundo de hoje. É sim, mas existem alguns métodos para isso. Como representar a Deus? Ficando parecido com Ele. Mas como ficar parecido com Ele?
convivendo com Ele. Nós sabemos que o convívio nos deixa parecidos, não é? O filho é parecido com os pais, claro, porque tem o mesmo sangue, mas pelo fato de estar ali convivendo, adquire características psicológicas, repete os gestos dos pais, a maneira de pensar. Nós precisamos conviver com Deus para sermos amigos dele. É prova de amizade também o convívio. Isso se faz através de uma vida de oração muito bem levada, através da frequência aos sacramentos, comunhão bem feita, comunhão digna, confissão, frequentar a própria igreja, estar junto ao Santíssimo Sacramento, presente no sacrário. Tudo isso nos faz amigos de Deus e, sobretudo, viver em estado de graça. Portanto, quando a consciência nos acusa de uma falta, confessarmos-nos para manter esse vínculo de amizade com nosso Senhor. A liturgia nos convida a isso e a pedirmos para que Deus sempre mantenha a amizade dele conosco e nós façamos a nossa parte. Se permitem, concluo contando um fato de uma amiga de Deus que já devem ter ouvido falar. O fato talvez seja conhecido, mas nunca é demais repetir. Santa Gema Galgani. Santa Gema, ela tinha aparições de Nosso Senhor para ela com muita frequência. E um padre chamado Padre Germano foi conduzido à casa dela para estudar os fenômenos místicos que se davam com ela, essas aparições. E certa vez, esse padre estava tomando refeição à mesa junto com a família que havia adotado Santa Gema e percebeu que algo aconteceu com ela. Em geral, ela era muito recolhida. Só que nesse dia, à mesa, ela estava um pouco mais recolhida, comeu rapidinho e se retirou da mesa. O padre, que estava ali para estudar esses fenômenos que se davam com ela, foi atrás e se deparou logo em seguida com Santa Gema, olhando de modo fixo para frente, conversando com alguém que o padre não conseguia ver. Tudo indicava que era Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Santa Gema estava fazendo junto ao Nosso Senhor? Ela queria ser amiga de Deus mesmo, queria fazer apostolado. Ela estava conversando com o Nosso Senhor sobre um pecador. Ela havia conhecido um homem na rua que se apresentava como muito boa pessoa, mas na verdade era um hipócrita. Ela havia recebido uma revelação de que aquele homem vivia mal, não praticava os mandamentos e que era duas caras, se apresentava de um jeito na frente do mundo, mas por detrás ele ofendia a Deus. E ela conversava com o Nosso Senhor sobre esse homem, intercedendo por esse homem. Senhor, manda graças para salvar esse homem. Esse homem anda muito mal. Que ele seja aquilo que o Senhor espera dele. Pela conversa, se percebia que outras conversas já haviam se travado entre Nosso Senhor e ela. E Nosso Senhor falou para ela, já fiz de tudo por ele, não adianta. Já fiz de tudo. Santa Gema, mas Senhor, o Senhor vai desistir dele? E Nosso Senhor, sim, não tem jeito, vou abandoná-lo. E Santa Gema, mas Senhor, essa palavra nunca pode sair dos vossos lábios, abandono, o Senhor vai abandonar essa alma? E depois de muita insistência, Nosso Senhor falou para ela, Gema, veja quem é esse homem. E aí Nosso Senhor revelou para ela os horrorosos pecados que esse homem cometia. E ele era sacrílego, inclusive, ele comungava sem estar preparado, ele fazia confissões mal feitas, mentia para o padre na confissão. E aí Santa Gema desanimou, olhou para baixo, aí, nossa, Nosso Senhor vai o abandonar, ele é muito ruim. Nosso Senhor continua ali diante dela, e ele vê Santa Gema voltando a fisionomia para ele, dando um sorriso. E ela fala, Senhor, se não é pelos sofrimentos que o Senhor padeceu por ele na cruz, eu peço ao Senhor pelas lágrimas da sua mãe, porque Nossa Senhora aos pés da cruz chorou por ele. Ela também sofreu por ele, se não é pelos seus sofrimentos, pelo menos pelos dela. Aí Nosso Senhor orou fixamente assim para Santa Gema, como que dizendo, você ganhou. E Santa Gema começou a falar sobre Nossa Senhora para Nosso Senhor. Porque ela é muito bondosa, porque ela isso, porque ela aquilo, nanana. E aí Nosso Senhor se convenceu, tá bem, vou mandar mais uma graça para salvá-lo. O fato não terminou aí. O padre Germano estava observando tudo isso assim, estatelado.
Meu Deus, o que é isso? E ele se afastou e foi para o quarto dele. Alguns minutos depois, alguém bateu na porta da casa onde eles se encontravam. Quem era? Era o homem que tinha sido objeto da intercessão de Santa Gema. Ouvi falar que tem um padre nessa casa, eu queria me confessar. Era aquele homem. Ele fez uma confissão geral e retomou a amizade dele para com Deus. Desejo de manter a amizade com Deus que Santa Gema tinha e fazer com que outras pessoas fossem também amigos de nosso Senhor. É o que a liturgia nos inspira no dia de hoje. Então vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo graças nesse sentido, essa amizade cada vez mais forte com Ele, e que nós sejamos representantes dele, de alguma maneira convidemos as pessoas que se aproximam de nós para também terem essa amizade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.